Beleza, acho que já está gravando. Então, novamente, bom dia a todos que estão aqui, bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai assistir essa gravação no futuro. Como o Júnior comentou na introdução, a ideia hoje é falar sobre APIs da Agdesk. Poxa, esse tema, ele é super, assim, né, caberia vários treinamentos, né? Ele pode ser desenvolvido e falar várias e várias coisas, porque a ideia da API é a gente potencializar o uso do Agdesk, né, da plataforma, é integrar com outros sistemas, é automatizar muita coisa. Então, a ideia aqui é eu falar um pouquinho, né, como eu disse, é um tema que poderia falar vários e vários treinamentos, mas nesse primeiro treinamento a ideia é dar um geral desse assunto. Bom, para isso eu vou basicamente dividir em 4 tópicos aqui esse momento, essa quase uma hora de conversa. Primeiro eu vou falar sobre chave de acesso, a API-Key, que é um pré-requisito para qualquer tipo de requisição que a gente fizer de API, a gente precisa disso, e eu vou mostrar quais são os tipos e como encontrar isso dentro da ferramenta. Depois eu passo para uma parte de a gente conhecer algumas consultas, criações e edições de 3 principais endpoints, contextos, né? Contatos e clientes, agentes e equipes e atendimentos. Depois a gente vai ver que o conceito todo do Agdesk ele foi construído na forma API First. Então, na prática, cada botão, cada recurso da interface por trás é uma chamada de API. Então, a gente tem inúmeros endpoints que poderemos fazer ações a partir das APIs. Então, o segundo momento vai ser esse, consultas, criações e edições. Para o final, eu vou falar um pouquinho sobre parametrização de webhook, que tem muito a ver com o contexto de API, e ao final dar um bônus ali de como descobrir uma requisição da API via o DevTools, né, inspecionando o elemento, caso seja um endpoint que vocês queiram, que ainda não esteja documentado na nossa plataforma. Feito isso, gente, deixa eu compartilhar minha tela e vamos começar. De cara que eu estou começando no nosso site para a gente, por ele, acessar a nossa base de conhecimento sobre o tema. Tá? Então, para isso, das diferentes formas que a gente pode acessar, eu vou em Recursos, Ajuda. A partir disso, a gente cai em atendimento.agdesk/br/central de ajuda. Hoje poderia direto atendimento.agdesk já cair na nossa tela inicial para abertura de chamadas, acompanhamento de tickets e a base de conhecimento. Aqui nessa tela, a gente tem a trilha Integrações e APIs. Aqui dentro a gente tem, e dentro de APIs, algumas das documentações, a parte de tokens, né, que são nossas chaves de acesso, e alguns endpoints documentados, estão para contatos, clientes, serviços, atendimentos, os campos de formulários de atendimentos, como né, a gente parametriza e preenche esses campos, endereços, outros diversos aqui, além de webhooks, a API Talks e outras questões. Eu vou inicialmente, como eu disse no primeiro tópico, falar de chave de acesso. Para isso, eu já separei aqui 2 abas das 2 páginas relacionadas ao tema. Ou seja, para a gente fazer uma requisição, seja uma consulta, né, um GET, um POST, um PUT, um PET, a gente tem que autenticar a nossa requisição. E para isso a gente usa chave de acesso. A gente tem 2 formas. Uma chave de acesso temporária, que aqui ele mostra toda uma requisição que tem que ser feita e um retorno, ou uma chave de acesso fixa, que é vinculada ao usuário. Nesse meu treinamento, eu vou usar a chave fixa e eu vou mostrar como no Agdesk a gente chega nessa chave. Mas aqui no temporário, basicamente vai ser fazer uma requisição POST para um endereço específico que ele vai dar um retorno da chave. A chave ela vai ter uma validade de 28 dias. Né? Esse retorno aqui é a quantidade de 28 dias, só que em segundos, e o tipo de chave. E aqui, então, essa é para o token fixo, a chave de acesso fixa que eu vou mostrar para vocês agora. Trocando de aba agora no portal do agente, então nesse usuário aqui chamado administrador, vou clicar nele e ir em meus dados. Aqui percebam que nessa tela né, tem várias questões do próprio usuário, então nome, cargo, telefone, o idioma que ele utiliza, mas principalmente nesse momento a gente quer falar aqui ó, de chaves de acesso. Quando eu clico aqui, ele tem essa chave de acesso, que isso aqui eu preciso informar nas minhas requisições. Então, seja eu fazendo uma requisição no Postman ou em algum outro sistema, na requisição a gente já vai ver isso, eu preciso informar, então é aqui, caso vocês queiram utilizar uma chave fixa que a gente encontra. Ele vai ter um botão de copiar para a área de transferência, a gente copia e leva para o local. Ou eu posso atualizar também essa chave. Importante, esse usuário, por exemplo, aqui, ele é um usuário administrador, ele está em todas as filas de atendimento. Então, por exemplo, quando ele fizer uma requisição para consultar atendimentos, ele vai olhar todos os atendimentos, porque ele está em todas as equipes. Esse usuário que vocês vão utilizar de validador, de autenticador, ele vai conseguir, na requisição, retornar o que, de fato, ele está vinculado dentro do sistema. Então, esse é um ponto importante no usuário que vocês forem utilizar para fazer a autenticação da chamada. Aqui, nesse treinamento, eu vou fazer muito um paralelo utilizando o Postman para simular as chamadas e também fazendo um paralelo com o sistema para ir mostrando como o Postman, pelas requisições APIs, vai alimentar o Agdesk. Eu vou trocar aqui de janela para, no Postman, agora a gente começar a falar do segundo momento que eu disse, que é consultas, criações e edições.
Percebam que aqui no Postman eu criei uma coleção chamada treinamento e coloquei algumas pastas para a gente organizar o nosso entendimento. Então eu vou falar de atendimentos, vou falar um pouquinho de tarefas, que é muito semelhante a atendimentos, tem apenas um pormenor ali de uma parametrização para quando a gente quer fazer ações em tarefas, no contexto específico de tarefas. Depois eu vou fazer equipes e agentes, então vou fazer ali algumas interações dentro desse contexto, já que equipes e agentes, né, é total interligado entre eles, da mesma forma como a gente sabe que contatos e clientes também tem uma interligação. Ao final eu tenho uma requisição aqui separada, que é a respeito lá do DevTools, que vai ser a nossa última parte do treinamento. Começando aqui, pessoal, em atendimentos, né, eu vou abrir essa pasta e eu criei aqui algumas requisições. Buscar, criar, editar e responder. Percebam que aqui no Postman, né, vocês vão utilizar, claro, a plataforma, o programa que vocês desejarem. Eu, particularmente, prefiro o Postman, eu acho muito fácil, muito intuitivo. Ele vai mostrar o método e ali um texto. Então, eu vou clicar nessa primeira de buscar atender específico para a gente já conhecer esse endpoint, né, essa chamada e essas propriedades. Lembrando que muitas dessas requisições que eu vou mostrar já está documentado na página que eu mostrei anteriormente. Essa primeira de buscar um atendimento específico. Então, vamos pensar, né, poxa, eu quero buscar um atendimento e qual é a chave de um atendimento? É o ID. Então percebam que quem vai determinar qual será o atendimento é, né, o próprio ID. Para isso a gente vai fazer uma requisição GET, ou seja, então quando eu quero consumir dados, né, apenas consumir, eu não quero editar um dado, criar um dado, apenas trazer informações, consumir informações da Gdesk para um BI, para, enfim, um lugar específico, eu vou usar GET. Na minha chamada, eu tenho account ID, eu criei uma variável dentro do Postman, que na verdade que nada mais vai ser que o nome, né, do ambiente de vocês, né? Então, o nome da empresa, .agdesk.com. Como o meu é um ambiente de homologação, se chama modelo OL, ele está ali, modelool.hml.agdesk.com. E vocês vai ser o nome da empresa. Ele segue esse padrão, .agdesk.com/API/V1. A partir daqui, ele vai entrar os endpoints. Como a gente está falando de atendimento, do ATD, isso no Agdesk a gente chama de issues. E como eu estou fazendo uma requisição específica, eu vou colocar um ID, né, uma variável de caminho aqui. Percebam que na sequência ele vai ter um AppKey e a chave AppKey, que é aquela lá do meu usuário. Esse padrão da AppKey, vocês vão ver que em todas as requisições vai ter AppKey, na hora de criar AppKey e assim por diante. Na pesquisa individual, então, eu coloco um ID, eu vou colocar esse 44988 aqui para a gente ter um exemplo. Ao dar um enviar, ele vai retornar aqui os dados desse atendimento em especial. E aí aqui, gente, bom, quando a gente fala em API, ele vai retornar muita coisa, né? Muito mais coisas até do que a própria interface mostra, né? Se a gente for passar aqui, só para a gente ter uma ideia quantas linhas são, ó, seriam 814 linhas, 816 se a gente contar ali as chaves e tudo mais. Então, tem muita informação que vocês vão conseguir manipular pela API, né? A ideia aqui, bom, ele vai mostrar dados do atendimento, então o ID, o título, o conteúdo, enfim, e ele vai na sequência abrir quando, por exemplo, chegar em customers, que é os clientes, quais são os dados do cliente. Então, esse 44988 tem lá um cliente, o João Silva, vai ter todos os dados do cliente, vai encerrar, depois vai para o contato, que é o Francisco Silva, que ele faz parte da empresa João Silva e mostra todos os dados dele. Só para a gente fazer um paralelo, eu vou buscar lá no sistema 44988. 44988, dá um Enter, buscar aqui, está aqui esse atendimento. Então está aqui o Francisco, o João Silva e assim por diante. Então é muita informação que a API dá para vocês. Como eu disse no começo, ela potencializa o uso da ferramenta com requisições, né, bem diretas no que a gente precisa. Bom, aqui é um contexto de atendimento específico, mas se eu quiser todos os atendimentos, vai ser muito semelhante. A diferença é que eu não vou colocar o ID, né, na minha requisição. Então, vai o issues, AppKey, e aqui percebam que tem algumas variáveis, né, que eu vou especificar e explicar para vocês por que eu coloquei elas. Eu, particularmente, gosto de utilizar porque facilita aqui no dia a dia. Primeiro é o metadata. Por que isso? Percebem que quando eu dou um send, ele dá um retorno? A primeira informação aqui, ó, ele vai me mostrar uma espécie de um índice, de um resumo do que está vindo no retorno, em termos de quantitativo, olha só. Só ali, formatar aqui, o Postman está formatando para a gente, ó. Metadata 293 em 3 páginas, 100 dados por página. Então, para ter esse resuminho e a gente conseguir, no dia a dia, fazer a validação, poxa, veio todos os dados, o metadata ajuda muito vocês. Se a gente dar um Alt Tab, voltar lá na fila, entrar aqui em AgiHelp, só para a gente bater se realmente é o 293, tá? Só carregar aqui fila minhas equipes, ele está trazendo 243 ali porque ele traz os abertos. Mas se a gente limpar e der um refresh, 293. Tá? Então esse metadata ajuda muito no dia a dia. E o forecast eu coloquei Teams, por quê? Ele não é um parâmetro obrigatório, mas se eu deixo sem o forecast, ele vai, por padrão, quando eu faço a requisição, trazer os dados da minha própria fila.
Então lá a gente viu, né, que a gente está utilizando o usuário administrador como autenticador dessa requisição. Se eu deixo sem forecast, ele olha as meus atendimentos. Forecast Teams, então, vai trazer de todos os times que ele faz parte, é como eu expliquei, ele é um usuário de todas as equipes, ele traz tudo. E aí, da mesma forma, né, cada um dos atendimentos vai ter os dados dele, depois do customer e assim por diante. Followers também, que é aqui nesse caso, e assim por diante. Bom, para buscar vai ser o get. Depois a gente vai ver outros gets, mas a ideia de buscar é esse. E se eu quiser criar? E se eu quiser que o meu sistema que eu tenho, né, em paralelo, alimente? É muito normal, por exemplo, sistemas de monitoramento, seja do contexto que for, eventos que ocorrerem nesses sistemas, né, ou um sistema de telefonia, enfim, ser parametrizado, e quando ocorre esse sistema, ele chama um endpoint nosso de criação de um atendimento. Então eu vou, né, de maneira simplificada, mostrar como criar um atendimento a partir da requisição. Aqui, então, a gente muda, a gente começa a falar do método post, e em termos da URL, ela vai o padrão, né? Então, account ID, agds.com/api, v1, issues e app key. Beleza. Mas onde é que eu coloco essas informações, as propriedades do meu atendimento? É aqui dentro de body. Quando a gente está falando de post, a gente utiliza body. Se eu vou falar em get, aí a gente pode utilizar os parâmetros da própria requisição da URL. Nesse exemplo aqui, eu vou criar um atendimento title, né, ATD1 via API, treinamento 17/7. Eu vou selecionar já um contato e um serviço para esse atendimento. Esses números, basicamente, são os IDs dos mesmos. Então, se a gente for buscar esse ID lá na nossa relação de contatos, só para a gente já ir batendo e vendo o que a gente espera dessa busca, né? Dessa criação, melhor dizendo. Ó, o Francisco Silva. E eu quero esse serviço aqui. Então, vai ser um atendimento que o solicitante vai ser o Francisco Silva. E o serviço, vamos buscar aqui o serviço, vai ser o serviço de envio de equipamentos e acessos. Vamos ver se isso aí vai dar certo? Vamos lá. Deixa eu dar um Alt Tab aqui no body, os parâmetros é só app key, vou dar um send. Criei um chamado no Agdesk, o retorno aqui do Postman foi ok, ele está me mostrando que é o 45049 e todos os dados ali que eu inseri. Se eu der um Ctrl C e buscar lá para a gente, vamos ver no sistema. Está aqui ele. Então está o dado que foi colocado, o usuário ele já coloca um seguidor, porque ele entende que eu fiz a criação, né, em nome do Francisco Silva, que faz parte da empresa João Silva. A origem aqui, ó, via API. Então também é uma forma, né, da gente identificar quais são os atendimentos que estão chegando via API e se esse atendimento de fato foi criado via API. Ele está aqui nessa data e hora que bate com o que a gente está conversando nesse momento. Legal. Voltando para o Postman, pessoal, além de criar, vocês em algum momento vão desejar editar o atendimento, alterar algum dado dele, alguma propriedade, como a gente tem ali de título, serviço, etc., e até mesmo responder e encerrar. Então eu vou também pontuar na parte de atendimento esses dois casos. Para a gente editar atendimentos, aí a gente passa a falar do método put. Aqui, a gente vai na URL seguir o mesmo padrão, só que como eu quero editar um atendimento em especial, eu vou informar aqui o ID dele. No caso, deixa eu colocar o ID do atendimento que a gente acabou de criar e, claro, a minha autenticação. Em body, eu vou informar o que eu quero alterar. Então, eu vou colocar o título 2 como novo título e o 48600 como novo serviço. Se a gente der só um Ctrl C, buscar aqui, deixa eu só dar um duplicar para ficar mais fácil e mais rápido. Ele vai trazer um serviço que, se não me engano, é um serviço chamado ouvidoria. Só para a gente sempre fazer o depara se está funcionando tudo certinho. Ó, 48600 é o chamado ouvidoria. Então, a gente tem esse cara aqui, eu vou também dar uma duplicada para a gente ver o antes e o depois. Ele está com ATD-V1, treinamento e envio de equipamentos. Voltando no Postman, aqui eu poderia colocar vários dados, né, pessoal? Coloquei só 2 aqui para a gente realmente simular. Vamos dar um send. Retornou com sucesso. Deixa eu agora dar um Alt Tab. E vamos nessa aba aqui, dar um F5. Título 2 lá em cima e o novo serviço. Então, é exatamente o poder que vocês têm assim, de manipular o sistema a partir da API é enorme, né? Dei apenas um exemplo bem simples, mas pensa o quanto outros eventos de outros sistemas podem vir aqui e alterar propriedades dos atendimentos. Colocar um marcador, definir uma estimativa, enfim. Aí o mundo aqui a criatividade é ilimitada. Por fim, pessoal, nessa parte de atendimento, acho que bem importante a gente também ter o gatilho de responder e encerrar o atendimento. Aí eu vou usar o método post, nossa mesma URL, sendo bem repetitivo, só que aqui agora eu vou falar do endpoint comments, vou autenticar e vou colocar uma variável que é resolução igual a 1, que aí é dizer que ele vai ser resolvido.
Para isso, eu vou dentro de body colocar esse comentário de resolução. E aí eu vou colocar em HTML content o texto. Então aqui é o nosso texto de solução. A duração 3.600, que significa 1 hora só que em segundos. E para qual variável? Aí eu vou novamente, deixa eu colocar aqui aquele mesmo que a gente acabou de criar. Não, acho que isso aqui é do... Esse aqui é do serviço, tá? Copiando ID do serviço. Aqui. Beleza. Vamos ver se vai. Vamos dar um send. Já passo a bola para ti, Júnior. Aqui ele colocou o ID, então, do comentário, todos os dados, enfim, mas o que mais importa, né? Se a gente voltar lá no sistema, dar um F5, recarregar a tela. Percebam que agora ele está encerrado, ele tem a minha interação, né, a solução e a duração do meu apontamento que eu fiz, quanto tempo levou para dar essa solução. Então aqui, pessoal, né, só para ter um gostinho de algumas ideias que a gente pode manipular na parte de atendimentos. Júnior, por favor. Só para reforçar aí para o pessoal que eu coloquei aqui no chat um link do Postman, aonde o nosso time de tecnologia aqui, nossos desenvolvedores, eles criaram uma documentação sobre tudo isso que o Oliveira está falando. Então, se vocês acessarem esse link, vocês vão ver que ali na direita vão ter 2 tópicos, né? O API, Agdesk e o Datasets. O Datasets foi o que eu usei lá naquele treinamento de 2 semanas atrás. E se vocês forem em API Agdesk, vocês vão ver que vão ter várias pastas ali. E essa primeira pasta, que é a Desk Issues, é tudo isso que o Oliveira está falando e já vem com as requisições, com as chamadinhas praticamente prontas. Né? Então, por exemplo, a primeira que vai ter ali é o Post Create Issue. Então, essa é o que cria atendimentos. Aí ali vocês já vão ver que vai ter a requisição pronta, então vocês só precisam colocar o ID da conta, então, que vai ser o início da sua URL no Agdesk, e a PPKey para fazer a validação. E a partir disso é só preencher o body ali com as informações que você deseja. Vai ter, inclusive, vai ter ali a aba do body, então vocês vão poder selecionar, né, marcar ou desmarcar quais os campos que vocês querem preencher nesse novo atendimento e mandar a requisição. Então fica muito, muito simples, muito prático, né? O Oliveira, para quem talvez seja um pouco leigo, vai achar, não, mas eu vou ter que montar tudo isso do zero, vai ser um pouco complicado, eu nunca ouvi falar sobre esse assunto. Mas a gente já tem essas facilidades prontas, então basicamente precisa fazer 2, 3 ajustes ali na chamada, acho que o Oliveira vai mostrar ali. Ali na esquerda, Oliveira, vai ter as duas ali, ó, então APIs e datasets. Aí se você for ali em Task Issues, que é o primeiro lá em cima, ó, tem ali o Create, que vai ser o primeiro, né, o Post ali, ó. Bem para cima ali, aí. Ó, então ali já está vindo a requisição pronta, então basicamente a pessoa tem que colocar a ID da sua conta e a chave de acesso que vai realizar a autenticação da chamada, e se tu for ali embora ali, por favor, Oliveira. Ó, então já está aqui todos os principais campos mapeados, como o Oliveira falou, são 800 e poucos campos ali, mas os principais campos para a criação de um atendimento já estão aqui em tela, então você só marca ou desmarca os campos que deseja, preenche com a ID desejado, então para preencher o tipo, o serviço, a equipe, o responsável, o contato. Então fica muito simples e muito prático, né? Então isso que eu queria acrescentar, assim, que o Oliveira ele está fazendo as construções do zero, até para quem tem já um entendimento de programação, de desenvolvimento, fica muito fácil, fica muito prático reconhecer como realizar a criação, mas tem essas facilidades para facilitar, enfim, né, o uso, e também é possível exportar essa biblioteca, lá em cima lá tem um botãozinho de exportar, e você pode baixar o Postman e importar diretamente no seu computador, então não precisa ficar usando o Postman na nuvem, né, via navegador. Você pode baixar o aplicativo do Postman e trabalhar diretamente na sua máquina, o que torna o desempenho e a velocidade das chamadas, enfim, o manuseio do Postman fica bem mais, pelo menos eu prefiro, eu acho que o Oliveira também, tanto é que ele está usando no PC dele. Então isso que eu queria acrescentar aí para o pessoal, Oliveira. Excelente, excelente. Obrigado pelo acréscimo. E, pessoal, utilizem isso, tá? Eu utilizei também, eu tenho ali no meu programa local ali do Postman. Isso aqui ajuda demais. Claro que eu montei uma específica para o treinamento, né? Mas isso aqui é um excelente ponto de partida, vale muito utilizar. Deixa eu voltar aqui, pessoal. Então a gente viu, né, que eu encerrei o atendimento via API.
Então, o que eu imagino, né? Poxa, um sistema lá de um pedido de venda, eu tenho um ticket que pediu o pedido de venda e eu quero que o próprio sistema encerre, volte lá no ticket e diga, olha, o seu pedido de venda foi emitido e tal. Poxa, deixa o sistema fazer, não precisa ter alguém lá que lembre de se consultar. Esse é o poder do API que a gente quer trazer para vocês. Eu falei muito de atendimento aqui, né? Mas a gente sabe que tem o nosso módulo de projetos, principalmente, que fala de tarefas. Aqui, pessoal, vai ser muito semelhante, tá? Eu não vou executar cada uma delas, mas só vou passar rapidinho. O que vai mudar? Aqui no endpoint a gente vai falar de tasks e a gente vai consumir, principalmente aqui na parte de criação, ó, o model ID 2, tá? Então a gente tem que colocar essa informação se eu quero, por exemplo, criar uma tarefa. Então eu criei um atendimento. Se eu quero criar uma tarefa, eu coloco aqui o modelo ID 2 para ele entender que é uma tarefa. Toda a parte de edição, responder, ó, tudo que usa o tasks, o ID da minha tarefa e vai toda a mesma lógica que vai ser aplicada. Aqui, por exemplo, na busca, né, eu coloquei nos parâmetros da URL o modelo 2. Feito atendimento de tarefas, pessoal, vou falar um pouquinho também de equipes, agentes, clientes e contatos. Para equipes, eu pensei em criar uma equipe, depois a gente pode vincular um agente a essa equipe e depois o contrário. Eu posso criar um agente e vincular o agente à equipe. A gente sabe que dentro da equipe vai ter a tela de vincular agentes e na tela do agente vincular equipes a ele. Para criar uma equipe, agora a gente está falando do post novamente, nosso caminho, agora endpoint teams, app key. Dentro do body, eu coloco um título para a minha equipe treinamento API1 e um grau de privacidade dela. Vou dar o send aqui, vamos ver o que ele vai retornar para nós. Retornou com sucesso, fazendo aquele alt tab para a gente ir acompanhando. Vamos lá buscar a nossa equipe. Ó, tá aqui, ó, 4198, criada 20 segundos atrás, a equipe treinamento API1. De agentes, ela vai ter o próprio usuário administrador que eu estou usando a autenticação dele. Então aqui é como se a gente viesse por esse usuário, fosse em criar, e aí quando a gente faz isso e não vincula, né, na largada nenhum outro agente, ele já coloca o agente criador da equipe. Deixa eu dar um Ctrl, um Alt Tab, melhor dizendo, e aqui está todos os dados da equipe. Bom, agora eu quero vincular um agente, né? A gente viu que só tem um cara lá. Eu quero colocar outras pessoas, então eu vou chamar Teams. Aqui eu quero um time específico, então eu quero vincular um agente a uma equipe em específico. Então percebam que quando a gente quer vincular questões específicas, a gente coloca o endpoint, o ID, o que eu quero vincular e o ID do usuário, no caso. Então Teams, o 2044, deixa eu pegar o ID desse que eu acabei de criar, o 4198. Nessa 4198, opa, tá, deixa eu só voltar aqui e vincular de novo. Cliquei em alguma coisa que ele abriu aqui. Deixa eu digitar aqui, 4198. E eu quero chamar esse 395892, que se a gente for lá na nossa base, vamos ver quem é o 45892. 395892. Em agentes, 395892. É o Leonardo Acosta. Vamos colocar o Leonardo Acosta na equipe. Então, eu informei ele aqui e a minha chave. É bem simples aqui. A chave aqui dessa questão é colocar os IDs na chamada. Vamos dar um send. Retornou. Deixa eu ver lá. Deixa eu entrar de novo na equipe. Agentes. Está aqui o Leonardo. Então, isso também para vocês irem alimentando. Vamos pensar assim, poxa, eu tenho lá um sistema de RH, e aí eu crio um usuário, eu sei que esse usuário vai ser agente no Agdesk, e já vai estar vinculado a algumas equipes. No próprio criação do dado dele no sistema de RH, você já poderia alimentar o Agdesk, por exemplo. O contrário agora, eu quero criar um agente. Então, a gente vai perdão da redundância, né? Agente. O endpoint agents, né? Agents, melhor dizendo, app key. Aqui, pessoal, embora eu vou colocar algumas propriedades desse agente. Então, eu quero que ele seja um agente, o nome dele, o e-mail, eu já posso definir a senha dele, que time ele vai fazer parte e qual é o status dele, se ele vai estar ativo. Então, vamos colocar o 4198, que é a equipe criada, e vamos dar um send. Retornou, vamos lá ver o nosso 402420, nossos agentes. Tá aqui, tá ele aqui e já está vinculado à equipe treinamento API 1. Desculpa, só o status 1 na verdade é pendente, ele não é ativo. Só essa alteração, né, do status ID. A gente pode definir nessa propriedade de situação aqui, né, então coloquei um como pendente. E o contrário, pessoal, acho que vocês já pegaram, né, o espírito, mas só para reforçar mesmo o contrário. Então eu vou agora chamar o usuário, dizer quem é esse usuário, vou colocar esse aqui, e vou vincular ele a um time. Vamos colocar esse time aqui, o 3801, vamos ver que time é esse. 3801, no API Team. É um outro time que eu criei há 2 meses atrás. Vamos dar um send.
Foi vinculado. Deixa eu entrar aqui nele. Agentes principais. Está aqui o meu agente que eu acabei de criar. Então, com certeza, vocês pegaram o espírito da coisa, né? A ideia é só mostrar alguns exemplos agora no contexto equipes e agentes, de maneira muito semelhante em clientes e contatos também a gente vai fazer isso, né? Então, dentro de clientes, eu posso buscar cliente específico, buscar todos os clientes, criar e editar, ou até mesmo deletar clientes, né? O deletar também pode via API, aí a gente usaria o método delete. Bom, para a busca específica, vai ser aqui o customers, no caso do cliente, lembrando que é o CNPJ, então a gente usa o endpoint customers, e aí coloca aqui um ID. Então, deixa eu dar um send aqui, vamos ver que cliente vai voltar. Vai voltar o cliente colégio XYZ, vai ter todos os dados desse colégio. Se eu quiser buscar todos, eu busco apenas o endpoint sem informar um ID, e vamos dar uma busca aqui. Ó, aqui eu nem botei o metadata, então todos aqueles dados não vieram, né? Então aqui ele já veio direto às informações. Uma coisa que vocês podem pensar, aqui eu estou trazendo muitas buscas de todos os dados, né? Ah, mas eu quero buscar só o ID e o title aqui, por exemplo. Então na busca no GET, a gente pode incluir aqui, ó, fields, uma espécie de filtros. Poxa, eu não quero que toda busca venha um monte de informação. Isso para mim não vai me ajudar. Então vamos colocar aqui um ID, vamos colocar um title e vamos dar uma busca. Vamos ver como é que ele fica. Ó, a busca fica muito mais limpa. Então a gente sempre vai conseguir manipular, seja na hora do envio, como a gente criou ali, questões com propriedades específicas, mas também no retorno a gente consegue dizer, olha, eu quero só tais informações, então a gente alimenta aqui no fio. Criar cliente, pessoal, vai ser muito semelhante, né? Então vai chamar customers e no body a gente vai informar algumas questões. Vamos colocar aqui uma API treinamento customer. Vamos dar um send. Ele foi criado 17, todos os dados lá, só para a gente fazer sempre Alt Tab para validar. Eu estou agora em clientes, deixa eu dar um pesquisar aqui, tá ele, cara, que está criado. Poderia editar ele, e aí na ideia de editar um cliente específico, né, reforçando a ideia, a gente vai na requisição aqui informar qual é o ID que a gente quer editar, e o que a gente vai editar é no body. Então aqui vamos colocar um API treinamento, botar train editado. Dá um enter. Alterei o título dele. Só bem simples, né, pessoal? A ideia aqui a gente pode colocar editar muita coisa, tá ali, tá editado. E o delete eu não vou executar, mas a ideia é que no delete, nesses casos, a gente vai ter que informar o método delete e informar quem a gente quer deletar. Toda a mesma ideia para contatos, a busca de todos, a criação, a criar vários contatos, isso é um que eu não citei ainda, que eu vou citar agora, que aí a gente vai usar o método patch. Então, nesses cenários, vamos imaginar que aqui eu estou criando um a um, né? Ah, não, mas eu quero criar em massa, poxa, eu não quero ter que ficar, né, um a um. Então, como é que a gente faz isso? Para outras questões aqui eu estou falando de contatos, mas para outras questões também vai se aplicar. A gente vai usar o método patch e embora a gente vai colocar, então, os itens. Então, eu coloco o itens e eu vou colocar quem são. Qual vai ser? No caso aqui de criação, vou chamar um ID dele, e vou colocar um nome, e vou colocar a situação. E assim por diante. Sem o ID, nada é feito, tá? Então, o ID aqui, ele é um dado obrigatório. Até coloquei esse comentário para a gente reforçar isso. Ó. Sem o ID, ele não vai ser criado, então a gente tem que colocar o ID conforme está aqui acima. Editar, deletar, tudo vai ser o mesmo padrão. Vincular cliente a contato. Só ele abrir aqui para a gente, e aí daquela mesma forma, né? Contacts, aqui o ID do contato, customer, o ID do customers. No Postman, aqui eu coloquei, né, um CID e um CUF-ID de Customer ID, definir quem são eles, e aí eu faço a chamada aqui, e ele faz essa vinculação do cliente no contato. Por fim, pessoal, até achei que nós teríamos menos tempo, mas a coisa evoluiu rapidinho aqui. Já passamos a ideia muito da parte de consultas, criações e edições. Eu vou me encaminhando para as outras duas partes finais que eu pensei, da parametrização de webhook e a ideia ali de a gente, né, um bônus, conforme a gente descobre requisições por API. Então, até aqui a gente viu como consultar, criar e editar muito usando um Postman ou pensando num outro sistema. Mas a gente pode pensar situações em que eu quero que o Agidesk, dentro do Agidesk, uma ação ocorra, e essa ação, o Agidesk, ao ocorrer uma automação, execute um webhook. Ou seja, o webhook nada mais é do que eu chamar agora um outro sistema, fazer uma ação externa. Aqui a gente está conversando muito do sentido de, externamente, eu entrar no Agidesk, ou eu consumir dados para externo, mas principalmente, né, criar, editar algo, uma aplicação externa ou um comando, entrar no Agidesk e editar. Mas como a gente faz o contrário? Como é que a gente faz que o Agidesk, um criar atendimento, um encerrar atendimento, um transferir, enfim, N ações dos nossos gatilhos de automações que a gente tem, eles chamarem uma outra API externa para fazer algo. Então agora eu vou falar muito disso, de parametrização de webhook. Para isso, agora eu vou voltar lá no nosso Agidesk, vou voltar na tela inicial, e vamos começar a pensar
Na parte de webhook, a gente está falando de configurações. Então, vamos entrar aqui na roda dentada, dentro dessa parte de sessões de configurações, bem lá embaixo, pessoal, a parte de integrações. Tá? E aqui em integrações a gente vai ter webhooks. Aqui nada mais é do que dizer, olha, eu quero que tu vá nesse local, insira nesse local essas informações, essa requisição que tu vai nesse local, inserir essas informações e vai fazer um evento lá. Então vamos pensar assim, poxa, eu cerrei um atendimento. Então eu quero pegar alguns dados do meu atendimento e botar numa requisição para ir lá no RP e executar uma ação lá no RP. Avançar um pedido de venda, um pedido de compra, enfim, algo que os meus endpoints, a minha API do meu RP me permita. É aqui que a gente faz essa parametrização e na sequência a gente vai ver nas regras de automações como a gente dizer, olha, esse evento ocorreu, chama o webhook. Aqui o webhook, pessoal, ele vai muito depender das regras de automações, tá? A gente não vai ter um local que eu clique assim, executar o webhook. Ele vai muito pela automação em si. A tela, bem padrão do Agidesk, né? Botão criar aqui no canto superior direito, a gente vai criar um webhook. Eu vou colocar só uma palavra qualquer para avançar a tela. E em método de requisição, a gente vai dizer o que ele vai fazer. Ele vai buscar, ele vai inserir algo, dar um put, patch, delete, enfim. Geralmente a gente coloca um post. E a URL seria, né, pensando ali no Agidesk, né, o modelo, agidesk.com/API. Então, aqui vai ter o meu RP.API, aqui vai ser o endpoint do RP de vocês, do sistema externo de vocês. Coloquei qualquer palavra para avançar o campo. Nessa tela, pessoal, aqui tem algumas parametrizações da requisição, tentando fazer um paralelo com o que até agora eu fui mostrando. Vocês viram ali que no Postman eu ia, né, em body, eu ia em parâmetros, eu ia, né, naquele cada um deles e trazendo informações. Aqui, nessa tela, é como se fosse uma simulação do Postman. Inclusive, no canto superior direito, a gente pode testar a requisição. Aqui eu não vou conseguir porque eu coloquei uma palavra qualquer, né, mas a gente pode testar a requisição e ver o retorno que dá. Uma requisição, a gente viu que no Agidesk ela tem uma autenticação de uma chave de acesso. Então, provavelmente, o sistema externo de vocês também tem essa autenticação. Nesse campo, a autenticação a gente define se é sem, se é uma app key, semelhante a como o Agidesk trabalha, e aí vai mostrar qual é o campo, ou é um usuário e senha, vocês colocariam usuário e senha dessa requisição. Feito isso, vocês podem colocar cabeçalhos adicionais, informações ali no header. E aí a gente vai aqui, abre, né, e vai colocando informações. Então, vamos colocar aqui, sei lá, parâmetro, né, 2 pontos, eu posso chamar, inclusive, dados variáveis do Agidesk. Então, eu preciso que nessa parte da minha requisição, eu coloque, sei lá, o ID do meu atendimento. Porque se eu informar lá o ID do meu atendimento no RP, ele vai reconhecer para já direcionar essa comando para o pedido de venda exato que está vinculado a esse ticket do Agidesk. Então, todas as propriedades que vocês têm nos tickets, todas mesmo, tá? Inclusive campos personalizados aqui a gente pode chamar. A gente abre 2 chaves e ele vai ter essa lista enorme. Eu quero colocar, sei lá, título aqui, né? Título, não uso o acento. Ó, título. E aí eu vou colocar só de título, né, quais as propriedades que é o issue title, por exemplo, é o título do meu atendimento. Então, todos mesmo parâmetros lá do ticket, a gente consegue, do atendimento, tarefa, enfim, da demanda do ticket, a gente consegue colocar aqui. Beleza, abaixo eu posso no body, né, a gente viu que usou muito body para fazer posts, também colocar. E aí ele pode ser personalizado, se personalizado ele abre essa tela para exatamente informar o nome da variável lá do meu sistema e que dado que o sistema vai, o Agidesk vai enviar para ele, usando dados do ticket, por exemplo, ou dados fixos, ele pode ser básico ou ele pode ser vazio. Então, geralmente o personalizado é o mais utilizado e aí o tipo aqui, né, se é JSON, XML, enfim, de conforme o sistema de vocês trabalhar. Ao final, pessoal, quando esse evento ocorre no Agidesk e aciona o webhook, a gente pode colocar um retorno de chamada, que nada mais é do que um aviso dentro do Agidesk. Né? Vai ser um aviso de notificação de alerta, erro, informação, sucesso. Ou seja, a gente define aqui o tipo desse retorno, coloca uma mensagem e as condições. Porque quando a gente aciona um sistema externo, a gente viu, né? Ele tem um retorno. No Postman, quando eu acionava a API da Agidesk, ela dava um retorno de ok. Se eu tivesse um dado errado ali, daria um retorno de não encontrado. A gente pode tratar para o sistema, o usuário, quando vê que o webhook acionou, ter um retorno. Então, vamos imaginar assim, algo assim que, quando eu criar atendimento, e aí eu posso definir do serviço tal, do contexto tal, aciona um webhook. Beleza, então ele vai criar o atendimento no Agidesk, isso vai ser executado, e se a gente coloca essa questão de retorno da chamada, quando foi sucesso, vai vir uma mensagenzinha para ele, olha, o webhook acionou algum sucesso. Ah, não, deu algum, né, no meio do caminho falhou alguma coisa, aí vem uma outra quando, né, é insucesso. E aí esse quando é sucesso, quando é insucesso, a gente caracteriza aqui nas condições do retorno e a mensagem do usuário.
Então aqui é bem completo, assim, tudo que a gente pode fazer de parametrizações para outros sistemas. Porque a ideia, quando a gente passa a usar a API do Autodesk, é os outros sistemas conversarem, é ter uma via de mão dupla mesmo. É outros sistemas trabalharem para o Autodesk e o Autodesk trabalhar para outros sistemas. Bom, definimos o nosso webhook, definimos para onde vai, que informação ele leva para essa comunicação. Mas como a gente aciona esse webhook? Aí a partir das regras de automação, pessoal. Dentro de roda dentada, aqui nas configurações, operação, regras de automações aqui na direita. Aqui, né, nosso parte de regras de automações já tivemos treinamento sobre, eu não vou entrar super no detalhe, mas eu só vou criar uma aqui rapidinho, colocar uma palavra qualquer, definir o módulo. O acionamento vai ser o gatilho, então vamos imaginar que depois de criar um atendimento, todos os gatilhos que nós temos, poderia ter vários outros gatilhos, eu quero criar algo. Ao final aqui, em executar ações automáticas, eu viria aqui nas ações e colocaria acionar webhook. E aí ele vai me trazer todos aqueles webhooks daquela tela, daquela base, o teste que eu acabei de criar está aqui. Então é assim que a gente faz a ligação de eventos do Autodesk com sistemas internos. Cadastramos o webhook, lá dentro dizemos a requisição, os parâmetros, os dados que enviamos para o nosso sistema externo, e dentro da regra de automação a gente diz, olha, aconteceu isso, chama esse webhook porque eu quero fazer essa comunicação. Por fim, pessoal, prometi 4 partes, né, desse nosso treinamento. Então, eu falei lá no início de chave de acesso temporária, chave de acesso fixa, a gente acessa a partir da tela meus dados. Falei de consultas, criações e edições, basicamente para atendimentos, tarefas, contatos e clientes, agentes e equipes. Falei de parametrização de webhook. E agora, como é que eu descubro uma requisição da API do Autodesk sem estar documentado? Poxa, eu vim aqui na documentação, catei e não achei. Putz, e agora? Pode acionar o suporte, nosso time de suporte está aí, vai sempre estar disponível para ajudar, mas tem um macetezinho ali que a gente consegue dentro do próprio Autodesk, né, usando um inspecionário ali do navegador, encontrar isso, tá? Eu vou dar um exemplo bem específico. Eu quero encontrar a API, né, o endpoint, um endereço que eu tenho que dar o comando para, por exemplo, vincular lá um grupo de permissão e um contato. Coisa super específica. Para isso, eu vou, por exemplo, aqui simular, né, o que eu faria, inicialmente, como a gente encontrar, a gente vai simular esse evento dentro do sistema, da interface. Porque, como eu disse, cada botão que a gente clica aqui por trás vai ter uma chamada. A gente vai inspecionar essa chamada aqui. Grupos de usuários, contatos, vou pegar esse primeiro aqui mesmo, grupos de permissões. Cheguei nessa tela. Beleza, essa tela a gente está vendo que tem aqui só o grupo de permissão clientes. Eu vou aqui clicar com o botão relacionar, melhor dizendo, né? Tem que simular exatamente, então tem que vir aqui em relacionar, agora sim. Então agora eu estou na tela que eu viria, clicaria, faria de maneira interface. Não, mas eu quero fazer via API. Vou dar um botão direito aqui no Chrome, que é o que eu estou utilizando, inspecionar. Ele vai abrir essa tela, pessoal, que basicamente, né, é todos os elementos da página e outras N questões aqui da comunicação. Vamos direto ao que a gente precisa, que é aqui em Network. Tá? E aqui em Network, cada coisa que a gente faz na interface, ele vai fazendo chamadas aqui. Deixa eu tentar dividir em 2 essa tela aqui. Ó, então aqui na direita, eu vou colocar aqui o diretoria, e o que eu espero? Quando eu clicar aqui, ele vai fazer uma requisição aqui ao lado, tá? Ó, cliquei, ó, fez essa requisição. Eu já vim direto para ela. E aqui, deixa eu só agora expandir de novo. Em headers, está aqui, ó, a request URL, ou seja, o que o sistema por trás fez a requisição? Ele chamou lá o meu endereço, API, V1, ó, segue o padrão, né, que a gente conversou. Dentro de contato, aquele contato, roles. Aqui é que está, então, a chave. Eu descobri que é relacionado a grupos de permissão. O 3152 é o ID daquele grupo de permissão. Toda essa parte aqui, pessoal, na sequência, tá? Vocês podem dispensar, porque isso aqui são parâmetros que são informados quando a gente faz via interface. Na prática, a gente iria até aqui o 3152 e, claro, colocaria a nossa app key, a nossa validação. O post foi o método, deu ok, enfim, e outros dados. Só fazendo um paralelo agora lá no Postman, eu deixei essa aqui, ó, essa requisição. Então tá aqui, ó, modelo, HTML, API, o contato, roles e a app key. Tá? Então vai até nesse contexto, né? Até aqui, coloco a app key, dou um send, e aí eu passo a, né? Eu me autodocumentei, né? Eu encontrei a minha URL, coloco no Postman e eu passo a fazer as chamadas por API.
Gente, temos mais alguns minutinhos aí, acho que é legal deixar um espaço para dúvidas, trocar ideias, né? É um tema que acaba puxando muitas outras coisas e possibilidades, mas inicialmente, então, do que a gente pensou, né, num primeiro pousar, aí, num primeiro conhecer da temática de API, a gente pensou foi isso, então falar da chave de acesso, que é fundamental, alguns exemplos de consultas, criações e edições, e aí o Postman entra muito forte aqui ajudando, lembrando, né, da biblioteca que o Júnior comentou que ajuda demais ali a fazer um primeiro uso da nossa API, webhooks, para vocês expandirem ainda mais, conversar com outros sistemas, e essa truquezinho aí de fazer a inspeção para a gente encontrar endpoints ali, URLs que possam não ter documentado ainda no nosso ambiente. Fico à disposição e agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Obrigado, Oliveira. Vou pedir a gentileza de tu parar a gravação, por favor. Boa, então tá. Então, para o pessoal aí que ficou na gravação, valeu também a atenção. Até uma próxima.